Saudações, seja muito bem-vindo ao podcast Expert in Excel, onde eu te mostro técnicas e estratégias que te levam do nível básico ao nível de automação de tarefas no Excel para que tu possas ganhar respeito e admiração no lugar de trabalho. Meu nome é Luiz Jó e hoje eu vou te mostrar como se tornar expert em Excel e deixar definitivamente de ser um profissional comum. Por que esse tema é tão importante? Porque eu percebi uma coisa, depois de várias conversas com vários alunos, etc., eu percebi que existe um medo que vários profissionais carregam no lugar de trabalho. E hoje eu quero investir um tempo não só falar desse medo, mas te trazer consciência sobre esse medo e te ajudar a resolver isso para você se tornar um profissional diferenciado, para você brilhar no mercado de trabalho. O que acontece? Vários profissionais carregam medo de não conseguir estar ao mesmo nível com os outros colegas, não conseguir competir ali, estar no mesmo nível com os outros colegas. E por que isso acontece? Por uma razão muito simples, porque no dia a dia, no lugar de trabalho, você passa assim, horas e horas, das 8 às 17, a trabalhar ali com Excel, a fazer vários trabalhos no Excel, e você tem dificuldades básicas, e você depende dos seus colegas para resolver os seus problemas. Então isso começa a gerar dentro de si uma certa insegurança, um certo receio, porque tudo que você faz, você depende de outros colegas para te ajudar, porque você tem dificuldades básicas. Pergunta como é que eu sei disso. Não só porque eu conversei com meus alunos, mas porque eu vivi exatamente isso nos últimos 3 anos, quando eu era estagiário. Nos primeiros 2 anos de estágio eu estava numa empresa, depois eu fui desligado, entrei num segundo estágio, numa segunda empresa, e eu vivia exatamente nessa posição, na posição de amador. Eu vivia com esse medo. Por quê? Porque qualquer coisa que eu precisava da ajuda dos outros colegas para poder resolver os meus problemas. Isso gerava insegurança. E essa insegurança se agravava porque todo ano, naquela empresa onde eu estava, em várias empresas que eu observava, sempre era desligado um funcionário. Quando você é um profissional comum, você meio que vive com esse medo. Será que eu serei o próximo? João, por que você está falando tudo isso? Por uma razão muito simples. Porque nesta aula eu quero te apresentar uma nova forma de trabalhar, e através dessa nova forma de trabalhar, você vai começar a ter efeitos colaterais, você vai começar a ter mais autoconfiança, você vai se tornar um profissional mais confiante. Você vai fazer, desculpa, um trabalho de forma tão diferenciada que você vai começar a ter respeito e admiração dos outros colegas. E é dessa forma que você acaba com esse medo. Mas você deve estar se perguntando que forma é essa de trabalhar, como é que eu aprendi isso na prática. Deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa que você tem que entender é, se você quer se tornar um profissional diferente da maioria, se você quer se tornar um profissional diferente dos outros, você precisa saber fazer coisas que outros profissionais não sabem fazer. A conta fecha assim, é simples. Para eu ser um profissional diferenciado, eu preciso saber o que os outros não sabem. Para eu ser um profissional comum, eu preciso saber o que a maioria sabe, ou estar abaixo da maioria. A maioria das pessoas está meio que abaixo. A pessoa depende dos outros para resolver os seus problemas. Isso gera insegurança, gera frustração. Então, o que é que você precisa saber no Excel que poucas pessoas sabem, que vai te colocar na posição de expert, vai te colocar na posição de destaque para você acabar com esse medo e você começar a brilhar no mercado de trabalho? Simples, anota aqui no chat, assim, escreve aí. Automação. Por que a automação de tarefas é tão importante no Excel Jogo? Por uma razão muito simples. Porque muita gente diz assim, tempo é dinheiro. Na verdade, tempo não é dinheiro, tempo é vida. As pessoas ficam a perder tempo no lugar de trabalho, a lutar com Excel, a fazer um trabalho, a levar muito tempo. Então, a primeira coisa que você tem que saber é, tudo que eu faço no Excel e leva muito tempo, é porque não tá certo. Sempre que eu tiver a fazer um trabalho no Excel, tiver a perder muito tempo, é porque alguma coisa está errada. Eu preciso encontrar uma forma mais rápida, mais eficiente de fazer esse mesmo trabalho. E esse caminho é a automação. Por quê? Porque nas empresas, hoje em dia, o que se quer é gerar mais resultado com menos esforço. Como é que eu consigo gerar mais resultado com menos esforço no mesmo espaço de tempo, nas mesmas 8 horas de trabalho? Fazendo automação de tarefas. É exatamente isso que eu quero te ensinar a fazer nessa aula. É exatamente isso que vai te colocar numa posição diferenciada. É exatamente isso que vai te colocar ali ombro a ombro com os outros colegas. Vai acabar com esse medo de você se sentir um profissional inferior. E, João, essa vai ser uma aula meramente teórica? Não, essa vai ser uma aula prática. Nós vamos começar aqui. Você vai sair dessa aula a fazer a sua primeira automação. Veja só aqui, nós temos dois gráficos aqui. Fornecedor B. Opa, perdi a informação aqui. Mas basicamente nós vamos fazer um gráfico onde vão ter dois botões. Um vai ser fornecedor A, fornecedor B. Você vai clicar nesse gráfico e a mágica vai acontecer. Só que como esta aqui é uma aula prática, não é uma aula meramente teórica, isso aqui era somente uma amostra que nem está a funcionar ainda bem.
eu vou fechar essa amostra, eu estou aqui com dados brutos, onde nós vamos começar do zero, passo a passo. O que está acontecendo nessa aula exatamente? Nessa aula eu quero te mostrar como fazer a tua primeira automação dentro do Excel. E é através dessa automação que você vai começar a ganhar destaque no lugar de trabalho. Só que antes de eu entrar a fundo, deixa eu te falar uma coisa. Existem duas formas de fazer automação no Excel, pouco conhecidas. Uma é a famosa automação self-service. O que significa automação self-service? Significa automação através de cliques. Significa pegar o mouse, apertar alguns botões e a mágica acontecer. João, quem tem capacidade de fazer isso? Qualquer profissional. Não. É que você não está entendendo. Eu tenho dificuldades básicas no Excel. O que eu estou a dizer é automação self-service. É apertar um botão e a mágica acontecer. Você não precisa saber de programação, talvez você nem precisa ser licenciado. Qualquer um tem capacidade de fazer, inclusive você que está me assistindo aí. Então presta atenção. Nessa aula eu vou te mostrar como fazer a tua primeira automação self-service. Existe uma outra automação que não é self-service, que é a automação através de código. Esse código é chamado de macro. Nós usamos uma linguagem aqui chamada VBA. Eu não vou conseguir explorar esse segundo ponto nessa aula. Mesmo a automação self-service eu não vou explorar tudo, porque é um mundo, mas você vai sair dessa aula a fazer a tua primeira automação. Só que tem uma coisa que você tem que entender, se você quer se tornar expert em Excel, você quer competir ali ombro a ombro com os teus colegas, se tornar um profissional diferenciado, ganhar destaque no lugar de trabalho, ter reconhecimento, chegar no lugar de trabalho e realmente fazer um trabalho diferenciado. A primeira coisa que você tem que entender é, existem 4 níveis no Excel. Nível básico, nível intermédio, nível avançado e nível de automação. Para você chegar no nível de automação, você precisa passar por todos os outros níveis. Para você chegar no nível de automação, você tem que entender também de nível intermédio e nível avançado. Então, nessa aula, como eu gosto de ensinar coisas práticas para você começar a gerar lugar de trabalho, eu não vou chegar aqui e logo ensinar a fazer automação. Eu vou te simular um caso real da vida real. Para quê? Para você entender todo o caminho completo que você tem que seguir para você poder fazer essa automação e você começar a se tornar um profissional diferenciado para começar a brilhar no lugar de trabalho e acabar com esses medos que você tem. Ah, não, mas eu não estou muito bem seguro. Não. Você vai acabar com esse medo nessa aula. Por quê? Porque você vai saber fazer uma coisa que poucas pessoas sabem fazer. E isso vai te colocar numa posição diferenciada, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma base onde eu tenho materiais, fornecedor A, que é a quantidade de vendas para esse fornecedor, para cada um daqueles materiais, fornecedor B, e cada um desses materiais tem uma categoria, categoria B, categoria A, categoria C, e foram vendidos também cada um em uma localidade. O que nós vamos fazer? Nós vamos simular um gráfico, vamos simular 2 gráficos simples, um gráfico por categoria, nós queremos ver o total de vendas por categoria para cada um dos fornecedores. Só que nós queremos entregar 2 gráficos para o nosso gerente. O que estamos a fazer aqui? Estou a trazer um caso de estudo para essa aula, para a gente resolver esse exercício, e à medida que eu vou resolvendo o exercício, eu vou trazendo os conceitos à tona. Por quê? Porque definitivamente o Excel não é uma ferramenta teórica, é uma ferramenta prática. Então você tem que entender o contexto desse exercício que nós vamos resolver, e através desse contexto desse exercício, ao resolver esse exercício, eu vou te ensinar conceitos novos de automação, de gráficos. Por quê? Porque não tem como é que você vai automatizar uma coisa que ainda não está pronta. Então você tem que saber fazer gráficos, você tem que saber fazer fórmulas. É por isso que eu disse, para você chegar no nível de automação, você tem que passar por todos os outros níveis. A automação é o último nível, mas você vai perceber que a automação é a coisa mais fácil. Você vai perceber nessa aula que a automação é a coisa mais fácil. Quando você aprender a automatizar tarefas, você pegar aquele trabalho que você executa ali em 3 horas de tempo, você apertar um botão e a mágica acontecer, aí sim você vai perceber o que é ganhar destaque no lugar de trabalho. Por quê? Porque poucas pessoas sabem fazer isso. Ok? Então o que nós queremos fazer? Nós queremos fazer 2 gráficos que têm o total de vendas para cada uma das categorias de acordo com o fornecedor. Só que o nosso gerente, o nosso diretor, a pessoa que vai consumir essa informação, ele quer ver gráficos diferentes de acordo com o fornecedor que ele apetecer ali no momento. Por quê? Porque ele faz análises separadas por cada um dos fornecedores. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer 2 gráficos. Então, uma das coisas, apesar de ensinar automação nessa aula, eu também preciso passar alguns conceitos importantes aqui, caso você não saiba. Então, de forma didática, eu vou estar a passar alguns outros conceitos. Por exemplo, um dos conceitos que você precisa conhecer é
Sempre que você tem uma tabela assim no Excel para fazer um gráfico, você precisa ter uma tabela com informação de forma resumida. Por quê? Porque não tem como definitivamente no Excel fazer gráfico quando a informação está aberta. Você só consegue fazer gráficos no Excel quando a informação está resumida. Então o que nós queremos? A fala ela revela o exercício que você vai fazer. O que nós queremos? Total de vendas por fornecedor. Então eu sei que terei um gráfico aqui onde vai ter informação assim, vai estar escrito assim, fornecedor A. Só que eu quero o total de vendas por fornecedor para cada uma das categorias. Quais são as categorias que eu tenho? Categoria A, B e C. Então, essa tabela agrupada, essa tabela resumida vai me trazer o gráfico que eu quero. Isso aqui, por exemplo, são conceitos de nível intermédio, nível avançado, ok? Então, aqui embaixo eu vou fazer um segundo gráfico, que vai ser o gráfico do fornecedor B. E eu também teria aqui as categorias, categoria A, categoria B e categoria C. Então, eu vou gerar dois gráficos. Jô, onde é que está a automação aqui? Simples. Nós vamos simplesmente automatizar a parte de... Vamos simplesmente fazer um botão, clicar, e neste botão nós vamos conseguir trocar o gráfico A para o gráfico do fornecedor A para o gráfico do fornecedor B. É uma automação simples, é só a primeira automação. Você tem que começar com coisas simples, mas essa automação simples, que poucas pessoas sabem fazer, já vai começar a te colocar numa posição diferenciada. E com o conceito que eu vou te passar aqui, você vai poder fazer várias outras automações. Mas claro, é imprescindível dominar aqui os conceitos de nível intermédio, saber fazer formas, saber fazer um gráfico é imprescindível. Não tem como você chegar no nível de automação sem passar pelo nível básico, nível avançado, nível intermédio, nível avançado. Por quê? Porque o nível de automação é o último nível. E essa sequência interessa. Se você está a pegar conhecimentos dispersos, você não consegue ter resultado. Ok? Então vamos lá. Como é que eu consigo fazer aqui o total de vendas do fornecedor A, B e C? Aliás, fornecedor A para as categorias A, B e C. Simples. Existe uma fórmula aqui que é a fórmula SUM. O que a fórmula SUM faz? Me permite somar. Só que eu não quero simplesmente somar, eu quero somar se esta venda for da categoria A. Quero somar se a venda for da categoria B. Então aqui dentro do Excel existe uma fórmula que, em vez de ser SUM só, que é somar, é SUM if. Somar se, somar mediante uma condição. Ei, amigo, presta atenção. Se você não dominar a fórmula, você não chega ao nível de automação. Ponto. João, por que você está andando a falar essas coisas? Porque eu espero que você esteja a tomar notas. Essa aqui definitivamente não é uma aula teórica, é uma aula prática. Eu te mostrei, eu te prometi nessa aula te mostrar coisas novas que vão te ajudar a acabar com esse medo que você tem de se sentir inferior em relação aos outros colegas. Então a nota é uma das coisas que você tem que dominar fórmulas. Escreve assim, tenho que dominar fórmulas. Cada coisa que eu tiver a fazer aqui, você tem que estar a anotar. Preciso dominar esse conceito, esse conceito. E com isso você vai sair com um plano de estudo completo para você poder passar para o próximo nível. Então vamos lá. SUM if é uma das formas que você tem que dominar aqui dentro do Excel. Então vamos lá. E, João, qual é uma das coisas que baralha muita gente quando quer usar fórmulas? Toda fórmula é simples de usar, porque você coloca um igual, coloca o nome da fórmula, abre parênteses, coloca algumas variáveis aqui dentro, depois você fecha parênteses e clica Enter. Por que a maioria das pessoas se perdem aqui dentro do Excel? Por que a maioria dos amadores se perdem aqui dentro do Excel e não são experts no mercado de trabalho? Porque eles simplesmente não sabem preencher as variáveis, não sabem interpretar as variáveis. Então, vou interpretar essa variável aqui consigo. João, por que você está falando isso? Porque eu espero que você esteja a anotar aí uma das coisas que eu preciso dominar para me tornar expert em Excel, para acabar com esse medo de ser um profissional inferior, de ser um profissional comum. É dominar fórmulas, é dominar a interpretação de variáveis, a gramática do Excel. Então veja só, aqui está escrito assim, range. O que é range? Conjunto de células. A segunda variável, aqui está range, vírgula, critério. A segunda variável é o critério de filtro, ou seja, qual é o conjunto de células que tem um critério que eu quero filtrar. E a última variável é a sum range, a range que eu quero somar. Então, qual é o conjunto de células que tem o critério? Esta de categoria.
essa de categoria. Vou trancar essa forma, um atalho para trancar as formas é F4. Por que eu preciso trancar essas formas? Simples, porque se eu não trancar aqui, quando eu arrastar isto aqui, ele também vai arrastar na mesma proporção, então eu preciso trancar. Ponto, tranquei. João, ainda está a falar de automação? Sim. Só que para a gente poder automatizar, nós temos que fazer formas, temos que fazer gráfico, ter a informação, ter o relatório, para depois deixar alguma coisa no automático. Por exemplo, esse processo de atualizar esse relatório, alguma coisa assim. Ok? Então vamos lá. Temos aqui critério é esta célula, só que aqui eu também vou trancar a nível de linha. Como é que se tranca? Colocando o sinal de dólar, vou trancar a nível de linha, porque quando eu for para baixo eu não quero que ele vá, mas quando eu for para a direita eu quero que ele vá, vírgula. E depois sum range. O que é sum range? É o conjunto de células que eu quero somar. Eu quero somar aqui, por exemplo, o conjunto de células da categoria da coluna do fornecedor A, porque estamos a tratar aqui, estamos a fazer um relatório para o fornecedor A. Vou clicar F4 para trancar, fechar parênteses, Enter. Então agora eu simplesmente vou pegar esta fórmula e vou arrastar. E aqui está, eu tenho o total de vendas de fornecedor A para a categoria A, total de vendas de fornecedor A para a categoria B, total de vendas de fornecedor A para a categoria C. O que estamos a fazer aqui, de novo, de forma didática, eu vou estar a repetir algumas coisas para você poder assimilar esse conhecimento, porque talvez isso pode ser muita informação, talvez isso pode ser pouca para si. O que nós estamos a fazer? Estamos a fazer dois gráficos com informação de dois fornecedores diferentes para no final nós aplicarmos técnicas de automação self-service. O que é essa automação self-service? É automação através de cliques. Qual é a vantagem dessa automação? Essa automação te permite poupar horas de trabalho. E quando você começa a fazer essa automação, poupar horas de trabalho, você se torna um verdadeiro expert em Excel. Quando você se torna um verdadeiro expert em Excel, você começa a ter mais autoconfiança. Você começa a ter respeito e admiração dos colegas, porque poucos, literalmente poucos profissionais sabem automatizar tarefas no Excel. A maioria dos profissionais que sabem fazer isso são meus alunos do meu curso completo de Excel, ok? Vamos lá aqui. Vamos lá fazer a mesma coisa para o fornecedor B. De forma didática, eu vou refazer a forma só para você pegar mais uma vez. Vamos lá, sum if. Por que sum if e não sum? Sum if porque eu quero somar mediante uma condição. Que condição é essa? Quero somar se a categoria for A. Quero somar se a categoria for B. Você tem que dominar formas, tem que dominar essa nomenclatura, essa gramática do Excel, ok? Para você não ter que memorizar a forma e conseguir interpretar, assim como eu acabei de fazer aqui com a forma sum if. Tá aqui, vou interpretar de novo. Range. Qual é o conjunto de células que tem um critério que eu quero filtrar? Está aqui. Vírgula. Qual é o critério? Este aqui. Vou trancar a nível de linha. Trancar a nível de linha. Vírgula. Qual é o conjunto de células que tem informação que eu quero somar? Como é que eu sei disso? Porque aqui está escrito sum range. O que é range? Conjunto de células. Sum é somar. Qual é o conjunto de células que tem informação que você quer somar? É assim que se interpretam as variáveis. Qual é a coluna? É A? Não, é B. Agora eu estou a somar a informação do fornecedor B. Vou trancar F4, fechei, Enter. Pronto. Agora simplesmente eu vou arrastar. E pronto. Agora eu tenho duas tabelas resumo. Ei, presta atenção. Estou te ensinando automação, mas agora vou te ensinar algumas coisas importantes. Por exemplo, uma delas é gráfico, é uma das coisas mais fáceis para se fazer no Excel. Por que muita gente ainda não consegue fazer, João? Por uma razão muito simples. Porque para fazer um gráfico, você tem que transformar uma tabela aberta numa tabela resumo. É aqui onde a maioria dos profissionais se perdem. É aqui onde a maioria dos amadores se perdem. João, por que eu não consigo fazer aqueles gráficos assim? Por que eu tenho uma informação e não consigo fazer um gráfico? Uma razão muito simples. Porque você não consegue transformar uma tabela aberta numa tabela resumo. Por quê? Porque se eu tenho essa tabela resumo, eu só preciso selecionar aqui. Veja só como é assim fazer gráfico. Selecionei aqui, fiz insert, vim aqui, escolhi o gráfico que eu quero. Acabou, já está. Jogo, qual é a coisa mais fácil que existe no Excel? Fazer gráfico. Fazer automação self-serve também é uma das coisas mais fáceis. Ah, sério que fazer automação de tarefa é uma das coisas mais fáceis? É, porque você só aperta botões. A automação self-service literalmente é apertar botões. E é exatamente isso que eu estou te mostrando nessa aula. Você vai ficar de boca aberta com o que vou te mostrar daqui a nada que nós vamos fazer com esse gráfico aqui. E é exatamente isso que você vai começar a aplicar em lugar onde você trabalha. E você vai começar a ganhar destaque. Você vai começar a incomodar as pessoas. Ok? Então o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, vou inserir um segundo gráfico. Insert, inserir gráfico é uma das coisas. Já é a coisa mais fácil? Não, é uma das mais fáceis. Por quê? Porque a automação também é uma das coisas mais fáceis.
porque é só apertar o botão literalmente. Então está aqui fornecedor A, fornecedor B, fornecedor A, fornecedor B. O que eu vou fazer agora? Vou clicar aqui, abrir uma nova sheet e vou escrever aqui assim, relatório. E depois o que eu vou fazer? Vou selecionar este gráfico, vou clicar Ctrl X para cortar esse gráfico daqui, vou fazer Ctrl V para colar esse gráfico aqui e depois volto para aqui, Ctrl X, cortei, venho para aqui, Ctrl V, ok? Estou aqui com dois gráficos num único lugar. O que você quer me ensinar exatamente? Eu quero te ensinar a fazer automação através de cliques. Fornecedor A, por exemplo, só para você perceber que os gráficos são diferentes. Vou pintar aqui de verde e este fornecedor aqui B, vou pintar de laranja, por exemplo. Vou clicar aqui, remover esses rótulos, cliquei, depois apertei a tecla Delete, cliquei aqui, apertei a tecla Delete, essa linha eu também posso remover, clica uma vez, aperta a tecla Delete, clica uma vez, aperta a tecla Delete. O que estamos a fazer são técnicas de edição de gráficos. Ei, amigo, presta atenção, eu já falei aqui. Quer deixar de ser um profissional amador, quer se tornar um verdadeiro expert em Excel, estar ombro a ombro, no mesmo nível com teus colegas ou no nível acima deles, domina os 4 níveis de Excel. Básico, intermédio, avançado, automação, que é exatamente isso que eu ensino lá no meu curso de forma sequenciada e com acompanhamento personalizado. Por que eu estou a falar disso? Por uma razão muito simples, porque não tem como você chegar no nível avançado, no nível de automação, aliás, sem você passar pelo nível avançado, nível intermédio. Por quê? Porque exatamente isso está acontecendo nessa aula. No dia a dia na empresa, presta atenção, no dia a dia na empresa, você simplesmente vai ter uma base. Simplesmente acabou, você não vai ter mais nada, você só vai ter uma base. Você tem que saber transformar essa base numa tabela resumo. Ju, como é que eu faço isso? Através de fórmulas. Você tem que transformar essa tabela resumo em gráficos. Como é que eu faço isso? Através de conhecimento de gráfico, edição de gráfico, pintar gráfico, etc. Eu não vou explorar esses pontos nessa aula. Por quê? Porque eu quero te ensinar uma coisa que poucos profissionais sabem fazer, que é automação. Como é que eu faço para me tornar um profissional diferenciado? Estou cansado de ser um profissional mais ou menos. Quer me tornar expert em Excel agora? Cansei de ser amador. Quer me tornar expert em Excel? Aprenda a automatizar tarefas. Aprenda a fazer o que poucas pessoas sabem fazer. Chega no lugar de trabalho, aperta um botão, faz a mágica acontecer. Poucas pessoas sabem fazer isso. Como é que se faz isso? Simples, vou te mostrar aqui. E como eu gosto de mostrar de forma prática, não de forma teórica, para você sair das minhas aulas já saber fazer, vamos fazer uma coisa simples. Nós temos o gráfico A e o gráfico B, certo? Vou esticar aqui um pouco só este gráfico, como fosse um relatório. Vou pegar o gráfico A e vou colocar na mesma medida do gráfico B. Aqui, na mesma medida, ok? Na mesma medida. Pronto. Vamos lá supor que nós temos o desafio. O teu gerente, ele quer um relatório onde ele consegue ver ou informação do fornecedor A ou informação do fornecedor B. Você poderia dizer assim, não, vou fazer 2 gráficos e colocar lado a lado. Mas talvez ele só queira ver um único gráfico por vez. Tem como fazer isso? Tem, através da automação self-service. Com essa automação self-service só dá para fazer isso? Não, dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. Só que eu quero te mostrar, através dessa técnica simples, desse exercício simples, isso vai abrir tua mente para você conseguir fazer outras coisas mais avançadas. Essa é a tua primeira automação. Se é a primeira vez que você vai fazer automação no Excel, coloca aqui no chat assim, é minha primeira automação. Coloca aqui no chat assim, é minha primeira automação. Você vai sair dessa aula a fazer essa automação. O que acontece? Primeiro passo para você automatizar alguma coisa no Excel. Passo número 1. Se você está nessa aula para ter resultado, anota esses passos aqui. Por que eu tenho que anotar os passos aqui nos comentários? Porque quando você escreve, isso reforça a informação para o teu cérebro. Okay? Quando você escreve, isso reforça a informação para o teu cérebro. É por isso que uma das coisas que eu peço para os Experts, lá no nosso grupo de alunos, nosso grupo fechado, eu peço assim para eles, façam um resumo das aulas. Não estas aulas, as aulas lá no nosso curso completo. Faça o resumo das aulas. Por que eles têm que fazer resumo? Porque isso reforça a informação para o cérebro. Aí você tem uma maior taxa de retenção desse conhecimento. Então, coloca aqui nos comentários as coisas que você está a aprender. Faça desse chat aqui o teu rascunho, o teu bloco de notas, mais ou menos, ok? Veja só, se nós temos aqui informação do fornecedor A, só que o fornecedor B. Só que o gráfico do fornecedor B está por cima do gráfico do fornecedor A. Se você clicar aqui com o mouse direito e mandar ele para trás, está aqui, send to back,
o gráfico do fornecedor B passou para trás, passou para trás, o gráfico do fornecedor A ficou em cima. Se eu clicar aqui no gráfico fornecedor A agora e fizer assim, send to back, o gráfico fornecedor A passou para trás, o gráfico fornecedor B passou para cima, passou para frente. Onde é que eu quero chegar com isso? O primeiro passo, anota aqui no chat, o primeiro passo para fazer automação é saber fazer as coisas de forma manual. Eu quero ter um trabalho que eu faço, me gasta 3 horas de tempo, é um trabalho chato e eu quero deixar no automático. Como é que eu faço? Passo número 1. Entenda perfeitamente como é que você faz de forma manual. Perfeitamente. Passo número 2. Use as ferramentas de automação self-service para deixar no automático. Eu vou te mostrar aqui de forma prática. Vamos lá supor que eu tivesse um botão aqui. Vou fazer assim, insert, criar um botão aqui. Vou inserir um botão aqui. Ok. Vou escrever assim, fornecedor A. Vou clicar Home, vou centralizar o texto. Simplesmente centralizei o texto. Inclusive eu posso pintar isso se eu quiser. Aqui em Shape Format. Posso colocar, por exemplo, no Fill, Outline preto. Outline nessa linha de fora preto. E o texto posso colocar de preto, por exemplo. Está aqui, fornecedor A. Vou clicar aqui, fazer Ctrl C, Ctrl V. E vou fazer aqui, por exemplo, fornecedor B. Ok? Temos duas informações aqui. Fornecedor A, fornecedor B. Vamos lá supor que minha intenção fosse simplesmente apertar neste botão, fornecedor A, e eu ver e aparecer e o gráfico do fornecedor B ir para trás. E aqui ficar fornecedor A. Clicar nesse botão fornecedor B, o gráfico de fornecedor A ir para trás e aqui aparecer o gráfico fornecedor B. Você percebeu que o passo a passo manual está claro? Jogo, como assim o passo a passo manual está claro? Eu já sei que quando o usuário apertar aqui, eu tenho que clicar aqui com o mouse direito. Tenho que clicar aqui com o mouse direito e clicar nesta opção Send to Back, enviar para trás. Quando o usuário clicar aqui em fornecedor B, eu tenho que clicar no gráfico A, clicar Send to Back. Ou seja, eu já sei fazer de forma manual. Passo número 1 para fazer automação, usar de forma manual. Vamos fazer automação logo, não estou a entender. Já estamos a fazer automação, só que é tão simples que você vai ficar de boca aberta com o que vai acontecer daqui a nada. É tão simples, mas tão simples, que eu não consigo entender até hoje porque poucas pessoas sabem fazer isso aqui. É exatamente isso aqui que vai te colocar numa posição diferenciada. Veja só. Já que eu já sei fazer de forma manual, agora eu só preciso ensinar o Excel a fazer no meu lugar. Existem várias técnicas de fazer automação self-service. Existem técnicas, por exemplo, para você buscar informação de vários lugares, juntar bases. Não, é que tem 3 bases que eu trago, tem que juntar, não, como perco tempo. Ei, amigo, tem como juntar tudo isso aí com apenas um clique, ponto. Então, vou resolver este exercício aqui e depois eu vou fazer algumas considerações para você perceber o quão é poderosa essa técnica. Existe uma técnica para fazer automação self-service aqui dentro do Excel que se chama Record Macro. O que é Record Macro? Vamos lá, anota as palavras assim no chat. Record significa gravar. Macro é um código que executa o que eu gravei. Record significa gravar. Macro é o código que executa o que você gravou. Então, o que é record macro? É gravar tudo o que eu estou a fazer de forma manual num código e o Excel vai executar. E esse código vai fazer aquilo que eu quero. Então, vou fazer assim. Você vem aqui para View. Está aqui macros. Está aqui record macro. Excel. Grava aquilo que eu quero fazer. Vamos lá dar um nome para essa macro. Por exemplo, podemos fazer assim. Podemos chamar assim, por exemplo. Ver fornecedor A. Queremos fazer um código que nos permite ver o fornecedor A. Vou fazer o quê? O que está acontecendo nesse exato momento? Nesse exato momento o Excel está memorizando tudo que eu vou fazer. Como eu já sei fazer de forma manual, então se eu já sei de forma manual, como é que eu faria para ver o fornecedor A? Ia clicar aqui com o mouse direito, clicar Send to Back. E pronto, já está. Então, vem aqui, vou chegar aqui e fazer Stop Recording. Ou seja, o Excel parou de gravar. Como assim? O Excel criou um código chamado macro, cujo nome é ver fornecedor A
E ele memorizou aquilo que nós fizemos. Então nós podemos fazer o mesmo para fornecedor B. Veja só. Ver fornecedor B. Enter. Se eu clicar aqui agora com o mouse direito, clicar assim, send to back, agora estou a ver fornecedor B. Depois posso clicar aqui fora, para ele só largar o gráfico. Vou fazer assim, stop recording. Já o que aconteceu na prática? Eu vou clicar aqui para você ver, view macros. Temos aqui duas macros, ver fornecedor A e ver fornecedor B. O que é macro exatamente? Macro é um código que foi gerado automaticamente sem eu precisar ter conhecimento de programação. Ei, calma. Eu sei que está bom demais para ser verdade e é bom demais para ser verdade. É simples. Qualquer um tem capacidade de fazer isso. Eu vou agora clicar aqui. O que eu preciso fazer agora? É vincular aquele código a estes botões. É simples. Qualquer um tem capacidade de fazer automação no Excel. Eu tenho capacidade de fazer automação no Excel? Tem. Senão eu não estaria a gravar essa aula aqui a investir meu tempo em si. Você tem capacidade de fazer automação, senão eu nem teria um curso completo para ensinar várias pessoas a aprofundar esses conhecimentos, ter conhecimento duradouro e brilhar no mercado de trabalho. Ok? Como é que eu vinculo este botão àquela macro, aquele código? Você clica aqui com o mouse direito, clica assim, assign macro, vincular botão ao código, vincular botão à macro. Eu vou clicar aqui, ver fornecedor A, essa aqui é fornecedor A, ver fornecedor A, ok. E vou clicar nesse botão agora, vou fazer a mesma coisa, mouse direito, assign macro, ver fornecedor B. Está aqui, fornecedor A, fornecedor B, fornecedor A, fornecedor B. Poucos profissionais sabem fazer isso. Contam-se pelos dedos de uma única mão quantidade de profissionais sabem fazer isso. Se você está maravilhado até agora, coloca aqui no chat. Uau, minha primeira automação. Uau, é minha primeira automação. Veja só, apenas cliques. Não houve nada de complexo. Simplesmente usamos o record macro e apenas cliques. Já o que dá para fazer mais com o record macro? Tem como eu colocar um botão aqui e clicar no record macro e ele enviar isso aqui por e-mail? Tem. Ele gerar um PDF automático? Tem. A automação são apenas cliques. Qualquer profissional tem capacidade de fazer isso. E é exatamente esse conhecimento que vai te colocar numa posição diferenciada. Jô, não é que você não está a entender. Eu me sinto inseguro no lugar de trabalho. Eu gostaria de estar no mesmo. Eu tenho medo até de não conseguir competir com os meus colegas. E talvez me sinta inseguro. Eu não sei. Amigo, presta atenção. Te passei nessa aula exato passo a passo. Que você pode usar para deixar de ser amador. Deixar de ser um profissional comum. Deixar de ser um profissional com essa insegurança. Se tornar um expert em Excel. Se tornar um profissional diferenciado. Se tornar um profissional que faz coisas que poucas pessoas sabem fazer. Você precisa trilhar a jornada de nível básico, intermédio, avançado e chegar ao nível de automação através de cliques, automação self-service, onde você começa a fazer coisas bonitas como essas. Imagina você entregar um gráfico assim para teu chefe. Imagina você poder acrescentar um botão aqui, clicar e gerar um PDF. Imagina esses dados aqui, se eles viessem de vários outros lugares, você pudesse clicar um botão, eles primeiro virem aqui de forma automática, com essa forma tudo já está automático, de repente esse gráfico também está automático, você aperta mais um botão, 2 cliques apenas, e a mágica acontece. É possível? Eu te provei isso nessa aula. Eu te mostrei o quão é simples. Jogar até o objetivo afinal nessa aula é te ensinar a fazer a tua primeira automação. E não você que conseguiu fazer a tua primeira automação, você que aprendeu a fazer a tua primeira automação, coloca aqui no chat assim, aprendi de fato a fazer minha primeira automação no Excel. E é esse mundo de automação que poucos profissionais conhecem. É esse mundo de automação que vai te colocar numa posição diferenciada, vai acabar com esse meio, vai te trazer autoconfiança e vai fazer de ti um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Um abraço e eu te vejo no próximo podcast, na próxima aula.